10 selos espirituais que Deus coloca nos seus escolhidos. Desde cedo, algumas pessoas sentem que não pertencem totalmente a este mundo. Há algo nelas que parece diferente, uma vibração que outros percebem sem entender. Você já sentiu mesmo sem saber por quê, que havia algo maior reservado para você? Seus olhos, seu corpo, até pequenas sensações diárias podem carregar mensagens que vão além do que se vê. Essas não são coincidências, mas sinais que Deus coloca para lembrar que sua vida tem um propósito único. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir 10 marcas espirituais que revelam os escolhidos. Sinais que conectam o físico e o divino e que podem transformar a maneira como você enxerga a si mesmo e ao mundo. Seja muito bem-vindo ao canal Alerta Divino, o chamado dos escolhidos. Aqui, seguimos atentos aos sinais e caminhos que Deus revela àqueles que carregam uma missão especial. Se essa mensagem fizer sentido para você, comente abaixo. Eu reconheço o sinal. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar as mensagens para quem está destinado a caminhar com propósito. 1. Olhar intenso. A janela da alma desperta. Os olhos de quem foi separado por Deus carregam algo que não se explica com lógica. Não são apenas um detalhe no rosto, mas um reflexo vivo do que o Senhor já plantou no espírito antes mesmo do nascimento. É como se cada olhar fosse uma chave que abre portas invisíveis, revelando segredos que muitos preferem manter trancados. Há quem se sinta confortado quando cruza com essa visão, mas também há quem se incomode, porque ela revela aquilo que está escondido no coração. Desde cedo, essas pessoas ouvem comentários sobre a forma intensa como encaram o mundo. É um misto de serenidade e força, uma combinação que transmite segurança e ao mesmo tempo desperta curiosidade. Jesus mesmo afirmou em Mateus capítulo 6, versículo 22: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Essa luz não é fabricada por esforço humano, mas concedida pelo Espírito Santo para cumprir um propósito. Não é raro que o escolhido perceba coisas sem que alguém diga uma só palavra. É como se enxergasse além da aparência, captando dores, intenções e verdades ocultas. Esse dom não foi dado para julgar, mas para guiar, proteger e trazer à tona o que precisa ser transformado. No fundo, cada vez que seus olhos se encontram com alguém, há um toque divino acontecendo, mesmo que a outra pessoa não perceba. 2. Cicatrizes e marcas de nascença inexplicáveis. Algumas pessoas carregam no corpo sinais que não podem ser explicados pela lógica humana. Pintas em lugares incomuns, marcas com formatos simbólicos ou cicatrizes que surgiram sem nenhum acidente aparente. Para muitos, isso é apenas coincidência, mas para o escolhido, não é. Essas marcas funcionam como códigos secretos gravados pelo próprio Deus. São lembretes visíveis de que sua história começou muito antes do seu primeiro suspiro. Como um selo espiritual, elas testemunham que o seu destino foi definido na eternidade, quando ainda nem havia forma em seu corpo. A Bíblia declara em Jeremias capítulo 1, versículo 5: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Não é apenas poesia, é a confirmação de que você já foi separado com um propósito. O escolhido entende que cada detalhe no corpo carrega um significado que vai além da carne. Essas marcas podem ser pontos de conexão entre o mundo físico e o eterno. Sinais silenciosos que apenas quem tem olhos espirituais consegue reconhecer. Se você carrega uma marca em comum e sente no fundo da alma que ela é mais do que um detalhe estético, talvez esteja diante de um testemunho gravado pelo próprio Criador, uma assinatura divina em sua pele, lembrando de quem você é e para onde está sendo chamado. 3. Pele e energia em sintonia espiritual. A pele do escolhido não é apenas o maior órgão do corpo, mas também um canal de percepção que vai muito além do toque físico. Ela capta frequências e vibrações que outras pessoas não percebem. Um simples arrepio, um calor repentino ou um formigamento sem explicação médica podem ser sinais claros de que o mundo espiritual está se manifestando ao seu redor. Essa sensibilidade não é fragilidade, é uma dádiva. Deus usa seu corpo como um radar para alertar sobre presenças, energias e atmosferas. Quando você entra em um ambiente carregado de dor, falsidade ou opressão, sua pele reage. Da mesma forma, quando está diante de algo puro, verdadeiro e alinhado ao propósito divino, seu corpo transmite paz e calor reconfortante. O escolhido aprende a decifrar esses sinais,
entendendo que não se trata apenas de sensações físicas, mas de mensagens codificadas pelo Criador. É o Espírito Santo utilizando a sua sensibilidade para guiar seus passos, protegê-lo de perigos invisíveis e aproximá-lo do que fortalece sua missão. Como está escrito em Isaías capítulo 30, versículo 21, quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Assim também é com a pele do escolhido. Ela responde ao chamado, indicando o caminho onde sua presença é necessária e revelando onde não deve permanecer. Seus sentidos afinados pelo toque divino não são por acaso. Eles são parte da armadura invisível que o sustenta no cumprimento da missão que lhe foi confiada desde antes do seu nascimento. 4. Mudanças físicas após o despertar espiritual. Quando a alma do escolhido desperta, o corpo não permanece indiferente. É como se cada célula recebesse um novo comando, um chamado silencioso para se alinhar com a missão divina. Alterações repentinas no cabelo, na pele, no peso ou até na postura podem ocorrer sem qualquer explicação lógica. Não são simples transformações físicas, são reflexos de um realinhamento profundo, com novas frequências espirituais. A luz que antes parecia distante agora habita dentro de você, e o corpo se ajusta para sustentá-la. É por isso que de repente você pode sentir mais energia, notar que certos hábitos e alimentos já não lhe caem bem, ou até perceber que sua respiração mudou, tornando-se mais calma e profunda. O Espírito Santo molda não apenas sua mente e coração, mas também a sua estrutura física, preparando você para a jornada que foi designada desde a eternidade. A Bíblia nos lembra dessa renovação completa em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assim como a mente é renovada, o corpo também responde, tornando-se um templo vivo adaptado para carregar a presença de Deus. 5. Dores em zonas energéticas, chakras. O corpo do escolhido é muito mais do que carne e osso. Ele é um instrumento sensível, capaz de registrar o toque do divino de formas que a maioria das pessoas não percebe. Quando Deus decide ativar dons, revelar mensagens ou purificar áreas profundas da alma, isso frequentemente se manifesta fisicamente. Pressões na testa podem sinalizar o despertar da intuição e da visão espiritual, mostrando que você está pronto para perceber realidades que antes estavam ocultas. Sensações de peso ou calor no peito indicam expansão do amor divino, da compaixão e da capacidade de guiar outros. Desconfortos no abdômen ou no baixo ventre podem refletir a liberação de medos antigos, traumas ou energias que não lhe pertencem mais, preparando-o para sustentar uma nova frequência de luz. Mesmo que os exames médicos não encontrem explicação, essas dores não devem ser encaradas como fraqueza ou doença. Elas são sinais que o céu envia para mostrar que transformações profundas estão em andamento. É como se cada chakra, cada centro de energia, estivesse sendo afinado para que você pudesse receber instruções, revelações ou força para cumprir sua missão. Essas manifestações físicas atuam como lembretes constantes de que o corpo é sagrado, uma ponte entre o visível e o invisível, e que o Espírito trabalha através de você de maneira concreta. A Bíblia nos confirma essa verdade em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Cada formigamento, cada pressão inexplicável ou dor momentânea é a presença de Deus dizendo que você está sendo moldado, purificado e preparado para sustentar a luz que foi destinada à sua vida. Quando você compreende que essas experiências não são punições, mas sinais de alinhamento espiritual, aprende a ouvir o próprio corpo como um guia sagrado. Ele indica onde permanecer, onde se proteger e como se abrir para receber aquilo que só a alma pode reconhecer. A cada dor ou desconforto surge uma oportunidade de crescimento, uma chance de se conectar mais profundamente com a missão divina que corre em suas veias desde antes do nascimento. 6. Tatuagens espirituais e símbolos da alma. Em muitos escolhidos, há um impulso que surge de forma inesperada, a vontade de registrar em seu corpo símbolos, palavras ou figuras que parecem nascer do inconsciente. Nem sempre é compreendido de imediato, mas essas imagens vêm de sonhos, visões ou intuições profundas que carregam mensagens da própria alma.
Diferentemente de uma escolha estética ou de uma tendência passageira, essas tatuagens são sinais de transformação, selando momentos decisivos em que a vida interior mudou de forma irreversível. Cada linha, cada traço ou desenho escolhido pelo coração funciona como um lembrete visível de que a sua missão não começou ontem. Pode ser um símbolo geométrico, um animal de poder, números sagrados ou palavras em línguas antigas. Ao serem inscritos na pele, eles ativam memórias espirituais e alinham o corpo à frequência divina, tornando visível aquilo que antes existia apenas no plano espiritual. É como se a alma encontrasse uma forma de se comunicar com o mundo físico, deixando registrado o chamado que recebeu antes mesmo de nascer. A Bíblia nos mostra que sinais podem ser usados para lembrar a presença de Deus e reforçar propósitos espirituais, como em Êxodo capítulo 13, versículo 9. E será para ti por sinal sobre a tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Porque com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Assim também, essas marcas na pele funcionam como sinais que fortalecem a consciência do escolhido sobre a presença e o propósito de Deus em sua vida. Para quem possui esse tipo de tatuagem espiritual, o ato de observar ou tocar o símbolo não é apenas estético, é uma conexão direta com a própria alma, um lembrete constante de que você foi preparado para cumprir algo maior. Cada figura gravada, mesmo que simples aos olhos de outros, contém uma energia que ativa o alinhamento com a missão divina, lembrando que você não está aqui por acaso, mas para manifestar luz, cura e orientação. 7. O toque que transmite luz. O corpo do escolhido é um canal de energia que vai muito além do físico. Um abraço, um aperto de mão ou mesmo um toque leve no ombro podem transmitir uma sensação de alívio, conforto ou renovação. Quem recebe não entende exatamente como, mas sente algo profundo, uma presença que acalma e eleva o espírito. Esse toque não é um gesto comum, é a manifestação do dom divino que flui através do corpo, trazendo cura silenciosa e restauradora. Muitas vezes, essa capacidade se revela ainda na infância. Crianças escolhidas acalmam familiares apenas com sua presença, transmitem paz com gestos simples e têm a habilidade natural de fazer com que pessoas próximas se sintam seguras. Com o tempo, esse dom se fortalece, transformando o toque em um instrumento de luz, capaz de tocar almas e abrir caminhos que antes pareciam bloqueados. A Bíblia reforça a importância da ação e da presença como formas de transmitir a graça de Deus. Em Tiago capítulo 5, versículo 14, está escrito: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Assim como a oração combinada com a imposição das mãos atua como canal de cura, o toque natural do escolhido é uma extensão de sua conexão espiritual. Quando o escolhido percebe que seu toque provoca transformação, deve honrar essa dádiva com humildade, sabendo que não é ele quem age, mas Deus operando por meio dele. Cada gesto físico torna-se um veículo da luz divina, um lembrete de que a missão vai além do que é visível, tocando corações, despertando consciências e iluminando caminhos de maneira silenciosa, mas poderosa. 8. Voz com poder de transformar. A voz do escolhido não é apenas um som, é um instrumento de energia capaz de alcançar lugares invisíveis na alma. Quando ele fala, algo muda no ambiente. Pessoas silenciam, sentimentos antigos surgem e emoções profundas se manifestam. Mesmo sem intenção, suas palavras podem consolar quem sofre, inspirar quem busca coragem ou despertar memórias que estavam adormecidas. Como se a própria presença contivesse uma frequência que ativa o coração de quem escuta. Não importa se a voz é suave, firme, lenta ou rápida, o que transforma é a energia que a acompanha, a sinceridade e a conexão com o divino que ela carrega. Cada frase dita pelo escolhido é capaz de tocar mais do que os ouvidos. Ela alcança o espírito, funcionando como um canal de luz, despertando consciência e fortalecendo quem recebe a mensagem. A Bíblia também revela o poder que a palavra alinhada com o espírito pode ter. Em Provérbios capítulo 10, versículo 20 está escrito: A língua do justo é prata escolhida, o coração dos ímpios é de pouco valor. Assim, quando o escolhido fala com o coração aberto, suas palavras não apenas comunicam ideias, mas transmitem a força de Deus, despertando e iluminando aqueles que estão prontos para receber. Quem percebe que sua voz provoca esse efeito, deve compreender que é um dom sagrado. Cada conversa, cada conselho, cada palavra carregada de verdade torna-se
uma oportunidade de conduzir outros para mais perto da luz. A voz do escolhido não apenas comunica, mas transforma, conecta e cura, funcionando como um reflexo vivo do propósito divino que habita dentro dele. 9. Doenças como portais de despertar. Para o escolhido, o corpo às vezes se torna um cenário de provações que parecem incompreensíveis. Doenças raras, sintomas sem explicação ou condições crônicas podem surgir inesperadamente, trazendo medo, dor e limitações. À primeira vista, tudo parece injusto, mas com o tempo torna-se evidente que essas experiências são instrumentos de Deus para abrir caminhos de autoconhecimento e purificação. O sofrimento físico não é um castigo, mas um professor silencioso. Ele força a alma a desacelerar, a ouvir o corpo e a prestar atenção às mensagens que antes passavam despercebidas. Muitas vezes, é nesse período de fragilidade que o escolhido começa a despertar dons ocultos, intuições adormecidas ou habilidades de cura e orientação que jamais teria explorado sem a experiência da dor. O corpo enfraquecido revela a força do espírito e prepara o terreno para uma missão maior, mostrando que cada desafio possui um propósito divino. A Bíblia nos lembra que até nas dificuldades Deus atua para aperfeiçoar a vida e a fé de seus filhos. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, está escrito: "E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança." Cada doença, cada mal-estar inexplicável funciona como uma oportunidade de crescimento espiritual, uma purificação que fortalece a conexão com o divino e desperta capacidades que estavam ocultas dentro de você. Quem reconhece essas experiências como parte de sua jornada espiritual, entende que não está limitado pelo corpo ou pelo sofrimento. Pelo contrário, percebe que a doença é um portal, uma passagem que transforma a dor em aprendizado, sofrimento em sabedoria e limitações em força. Para o escolhido, é nesse silêncio da enfermidade que a missão se revela, e a luz que ele carrega começa a se tornar visível, mesmo diante das sombras. 10. Ferida invisível no coração. O escolhido muitas vezes sente um vazio profundo, uma saudade que não consegue nomear, como se carregasse dentro de si a lembrança de algo que jamais viveu, mas que conhece intimamente. Essa dor silenciosa não é sinal de fraqueza, mas uma marca sagrada, um lembrete constante de que sua vida possui um propósito maior. É uma bússola interna que aponta para o divino, guiando mesmo quando o caminho parece obscuro ou confuso. Essa ferida invisível desperta uma inquietude constante. Nenhuma conquista material, nenhuma rotina diária ou satisfação externa consegue preenchê-la completamente. É nesse desconforto que a alma se torna sensível ao chamado de Deus. Aqueles que ouviram essa voz interior ao longo da vida sabem que, por mais difícil que pareça, essa sensação é um convite para buscar o que transcende o mundo físico e se conectar com a missão que lhes foi confiada antes mesmo de nascer. A Bíblia nos lembra que Deus conhece cada coração e guia seus escolhidos, mesmo nas dores invisíveis. Em Salmos capítulo 34, versículo 18, está escrito: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito." Cada momento de vazio, cada suspiro silencioso é, na verdade, a presença divina sussurrando, mostrando que ninguém caminha sozinho, que há um propósito oculto e eterno por trás de cada sensação de incompletude. Essa ferida que pulsa dentro do peito é a mais poderosa das marcas espirituais, pois não pode ser vista, medida ou explicada. Ela é o motor do despertar, a força que move o escolhido a buscar a própria verdade. A missão e a conexão com Deus é nesse espaço de saudade e anseio que a transformação acontece, lembrando que a vida não se limita ao que é visível, mas é guiada por aquilo que habita no âmago da alma. Se você se identificou com algum desses sinais, lembre-se, não está sozinho. Cada marca, visível ou invisível, é um convite para despertar, se reconectar com sua missão e honrar a luz que carrega. Permita-se ouvir sua alma, aceitar seu propósito e seguir com coragem. Como está escrito em Isaías capítulo 61, versículo 3: "Porque o Senhor te chamou desde a escuridão, e a luz do Senhor resplandecerá sobre ti." Cada passo seu ilumina não apenas a própria vida, mas também aqueles ao seu redor. É hora de reconhecer sua jornada, despertar seu potencial e ser a centelha que transforma o mundo. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei, compartilhe e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações
sempre que eu postar um vídeo novo. Estamos aqui para guiá-lo e encorajá-lo, enquanto você descobre o significado mais profundo de sua vida. Gratidão imensa. Até o próximo vídeo.